A exploração marciana já rendeu descobertas notáveis, e grande parte dessas descobertas provém dos rovers que hoje estão em deslocamento através da superfície do planeta vermelho. O que deixa tudo mais enigmático é que, ao que tudo indica, Marte já foi muito parecido com a Terra em diversos aspectos, podendo ter abrigado vida no passado. Em uma das descobertas mais incríveis dos últimos tempos, um rover da NASA escavou o solo de Marte e deu de cara com uma massa branca abaixo da superfície avermelhada. Pois é, por si só, o contraste de cores já impressiona. Mas fica uma dúvida no ar. O que é isso? No vídeo de hoje vamos entender o que foi essa massa branca encontrada no subsolo de Marte. Para você que está chegando agora aqui no canal Mistérios do Espaço, convido a deixar a inscrição aqui embaixo. Assim você ajuda o nosso projeto a chegar cada vez mais perto do 1 milhão aqui no YouTube. Dá essa força aqui para o nosso canal para chegarmos nessa marca incrível. Bora pro vídeo. Embora Marte seja conhecido como planeta vermelho, essa coloração não representa uma camada profunda e espessa cobrindo todo o planeta. Na realidade, a tonalidade avermelhada vem de uma fina camada de poeira rica em óxidos de ferro, popularmente conhecida como ferrugem. Essa poeira foi produzida ao longo de bilhões de anos por processos de intemperismo e fragmentação de rochas, sendo constantemente espalhadas pelos ventos marcianos. Em muitos locais, essa camada superficial tem apenas alguns milímetros ou poucos centímetros de espessura. Abaixo dela, o terreno pode apresentar cores bastante diferentes, variando de tons marrons, cinza, amarelo e até esverdeado, dependendo da composição mineral da região em questão. Pois é, então a superfície avermelhada de Marte é só uma espécie de cobertura muito fina que cobre o planeta. Dependendo da região, a cor muda completamente e os rovers da NASA já provaram isso de diversas formas. Em alguns lugares, basta cavar poucos centímetros de profundidade para que o rover já encontre outro tipo de terreno, outra coloração. E ela também explica por que Marte pode ser transformado muito rapidamente através das tempestades de poeira. Como a poeira avermelhada é extremamente leve e abundante, ventos relativamente fracos conseguem transportá-las por centenas ou até milhares de quilômetros. O material acaba sendo depositado continuamente sobre rochas, dunas e crateras, renovando essa espécie de pintura vermelha que caracteriza o planeta. Foi justamente essa característica que permitiu a descoberta de uma massa branca mostrada na imagem. Ao escavar apenas alguns centímetros abaixo da superfície, uma pá de uma sonda revelou um material claro escondido sob a fina camada de poeira avermelhada. Esse achado demonstrou que o aspecto vermelho de Marte pode esconder materiais completamente diferentes logo abaixo da superfície, reforçando que a coloração característica do planeta está concentrada apenas em sua camada mais externa. Dependendo da profundidade alcançada por um rover, as descobertas podem variar bastante. Em algumas regiões, a escavação revela apenas mais poeira e regolito seco. Em outras, porém, basta remover alguns centímetros da superfície para encontrar gelo de água preservado por milhões de anos. A profundidade em que esse gelo aparece depende principalmente da latitude, da temperatura média da região e das condições climáticas que atuaram ali ao longo da história de Marte. Nas latitudes mais altas, próximas aos polos, o gelo pode estar escondido logo abaixo da superfície, protegida da intensa radiação solar por uma fina camada de solo. Já em regiões mais próximas do Equador, onde as temperaturas são significativamente mais elevadas, o gelo tende a estar mais profundo ou pode nem existir em determinadas áreas. Isso mostra como podemos ter regiões completamente diferentes dentro de um mesmo planeta. E foi exatamente isso que a sonda Fênix provou ao escavar em Marte em meados de 2008. A descoberta então dessa espécie de massa branca abaixo da superfície foi uma das mais importantes da história da exploração de Marte.
Durante sua missão em 2008, a sonda Fênix da NASA utilizou seu braço robótico para escavar o solo na região polar de Marte. Poucos centímetros abaixo da fina camada avermelhada de poeira, surgiram blocos de material branco e brilhante. Nos dias seguintes, parte desse material simplesmente desapareceu sem deixar qualquer líquido para trás, um comportamento que confirmou que se tratava de gelo de água sublimado diretamente para vapor devido à baixíssima pressão atmosférica marciana. Essa observação eliminou praticamente todas as dúvidas sobre a natureza da substância. Em Marte, a pressão atmosférica é inferior a 1% da existente na Terra, fazendo com que o gelo exposto dificilmente derreta. Em vez disso, ele passa diretamente do estado sólido para o estado gasoso em um processo chamado sublimação. Foi exatamente isso que aconteceu com os blocos registrados pela Fênix. Fotografado logo após a escavação, eles desaparecem poucos dias depois, fornecendo uma das evidências mais diretas da presença de gelo de água logo abaixo da superfície marciana. Esse gelo é composto exatamente pela mesma molécula encontrada na Terra. Em Marte, as temperaturas extremamente baixas e a atmosfera muito rarefeita permitem que essa água permaneça congelada durante milhões de anos, quando protegida por uma fina camada de solo. Esse regolito funciona como um isolante natural, reduzindo a perda de gelo para a atmosfera e preservando enormes reservas subterrâneas. Embora a sonda Fênix tenha pousado próximo ao Polo Norte, onde a existência de gelo já era considerada provável, descobertas posteriores mostraram que ele não estava restrito a essas regiões polares. Imagens obtidas pelo orbitador de reconhecimento marciano revelaram crateras recentes produzidas pelo impacto de meteoritos em latitudes médias, expondo material branco brilhante escondido logo abaixo da superfície. Essas crateras funcionam como verdadeiras escavações naturais, mostrando que o gelo também está presente em áreas muito mais próximas das regiões onde futuras missões humanas poderão pousar. Essas observações indicam que Marte abriga muito mais água congelada do que se imaginava há algumas décadas. Atualmente, os cientistas estimam que essas reservas sejam suficientes para cobrir toda a superfície do planeta em aproximadamente 1,5 metro de água líquida, caso todo esse gelo fosse derretido e distribuído uniformemente. Esses depósitos representam muito mais do que uma curiosidade, pois o gelo também desperta um enorme interesse na busca por sinais de vida. Pesquisas recentes sugerem que essas camadas congeladas funcionam como um gigantesco congelador natural, capaz de preservar moléculas orgânicas, aminoácidos e até possíveis micro-organismos durante dezenas de milhões de anos. Além disso, o próprio gelo oferece uma proteção contra parte da radiação cósmica que atinge a superfície marciana, aumentando as chances de que evidências biológicas antigas tenham permanecido preservadas em seu interior. Por isso, escavar o subsolo de Marte tem um potencial científico imensurável. Cada nova escavação revela, possivelmente, uma descoberta potencial, quem sabe até vida no futuro. De qualquer forma, a descoberta desse gelo no subsolo marciano é simplesmente incrível. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!